cedido, Senhor, essa tecnologia de estarmos não fisicamente presentes, mas unidos no mesmo propósito de te adorar. Obrigado pelo privilégio de estarmos nesta sala com os teus servos, Senhor. Nós te damos graça por tudo que temos recebido de ti. Fica conosco, Senhor, nesse momento, abençoando a vida do Elias, que estará conosco, compartilhando as bênçãos recebidas e a dedicação dele na tua obra, Senhor. A cada um que aqui está, que nós possamos ser edificados, Senhor, pelo testemunho do Elias. Tudo que tratarmos aqui, venha, Senhor, dirigir para que possamos continuar fazendo a tua vontade. Fica conosco, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, queridos, sejam bem-vindos. Eu sou aqui, né, da área de comunicação e relacionamento virtual do EMBO. Hoje nós não temos, pelo menos ainda, né, o nosso presidente, Ismael Sabino. Ele deve estar aí com algumas questões aí de trabalho, né? Mas eu queria convidar aí a maestrina Isnalda, a nossa sempre presente secretária nacional aí, para trazer uma rápida saudação a todos os maestros. Maestrina Isnalda, nos ouve? Paz do Senhor a todos, mais uma vez. É um prazer estar com vocês para mais uma palestra, agora com o maestro Elias. Seja muito bem-vindo. Estamos gratos a Deus, né, que estamos sendo enriquecidos com palestras maravilhosas. Que Deus abençoe a vida de cada um. O maestro Ismael, ele está a trabalho, ele não vai ter condição de participar hoje. Eu falei com ele agora há pouco. Está um pouquinho longe. Deus abençoe. Amém, maestrina Isnalda, Deus abençoe. Amém. Muito bem, algumas orientações rápidas, né? E aí nós já vamos fazer a introdução do nosso querido maestro Elias, que tão gentilmente aceitou aí o convite, né? Agradecendo já também o nosso maestro Gilberto Massambani por ter intermediado e vai nos ajudar também na condução aí da trabalho de entrevista hoje com o maestro Elias, que disse que está um pouco nervoso ali, mas ele tira de letra, a gente conhece um pouquinho, né? E Deus abençoe mais uma vez, maestro Elias. Então, orientações rápidas, né? Primeiro, nós já estamos transmitindo, então, ao vivo aí, através do YouTube. Compartilhei o link lá no grupo, os irmãos fiquem à vontade de compartilhar com outros que queiram aí se juntar a nós. O chat aqui para perguntas, né? Então, fiquem à vontade também, se tiverem perguntas ao longo da palestra, a gente vai anotando ali, e dentro da dinâmica com o maestro Elias, a gente vai trazendo essas perguntas também. E sempre deixem aí no mudo, né? Se não estiverem falando, aí sempre deixa o microfone no mudo, para que o maestro Elias tenha aí total liberdade para compartilhar com a gente. Tá joia? Então, eu queria fazer uma apresentação, então, do maestro Elias José dos Santos. Só um minutinho aqui. Muito bem. Maestro Elias José dos Santos, formado em regência pela Escola Municipal de Música de São Paulo. Só um minutinho, querido, só para acertar aqui um detalhe. Muito bem. Formado em regência pela Escola Municipal de Música de São Paulo, estudou regência coral com Naomi Munakata. Experiências do maestro: iniciou seus estudos aos 13 anos, após assistir pela primeira vez à banda da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Silveira, setor 10, Barueri, São Paulo, vindo a assumir a regência da mesma aos 15 anos, contando com a ajuda do irmão Vicente. Aos 18 anos, ingressou no Exército Brasileiro, onde teve contato com exímios musicistas que enriqueceram sobremaneira seu conhecimento musical. Nessa instituição, participou por 2 anos da banda musical. Aos 25 anos, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, logo após, cerca de 1 ano, foi movimentado para a banda de música da PMSP, onde galgou vários degraus na carreira militar, sempre por mérito. Atuou como clarinetista da banda sinfônica da PM e, em meados do ano 2000, fez parte da reformulação da Jazz Band do corpo musical da PM, tocando saxofone e tenor. Teve grande projeção como arranjador do corpo musical da PM, onde escreveu, transliterou e adaptou arranjos para os mais diversos grupos ali existentes.
Por 2 anos atuou como regente e maestro da camerata do Corpo Musical da PM. Em maio de 1991, assumiu a banda musical da Igreja Assembleia de Deus em Osasco, onde em pouco tempo converteu em orquestra, hoje conhecida como Orquestra Ábida. Em 2009, assumiu pela segunda vez a regência do coral da Igreja Assembleia de Deus e logo em seguida realizou a fusão do coral e orquestra, formando assim o coral e orquestra Ábida. Desde então, já possuem diversos trabalhos gravados, chegando à marca de mais de 5 milhões de visualizações no canal do YouTube, sendo vistos em mais de 50 países. Queria passar para o Giba. Giba, considerações e seguimos com o maestro Elias. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu queria agradecer ao Elias, porque muito me alegra de ver a qualidade, o trabalho, a dedicação que o Elias tem tido na obra do Senhor, na causa do Senhor, no compromisso que nós devemos ter, e ele assim o faz, que é propagar o Evangelho por intermédio do louvor. E enquanto ao longo dos anos que eu trabalhei com a Orquestra Jean Soren, lá no Belenzinho, a minha preocupação era que eu pudesse, com aquele trabalho, estimular vidas, maestros, para que se envolvessem, se dedicassem à formação de orquestra, porque pela ligação que eu tive vindo de uma carreira de um musicista, eu sabia que a orquestra era muito importante e é muito importante dentro da liturgia, dentro do que nós temos para oferecer para Deus. E muito me alegra a qualidade que o Elias desenvolveu. E, por outro lado, ele tem um detalhe muito importante, porque Deus sempre prepara alguém para ser nosso ajudador. Quando nós somos os maestros, nós necessitamos de pessoas ao nosso lado para nos apoiarem, nos ajudarem. E eu só queria aqui fazer um comentário, porque o Elias é um privilegiado. Ele tem, dentro da orquestra e do coro Ábida, 2 pessoas fundamentais que o ajudam muito, que são suas filhas. A Spala, aquela jovem, a Karen Kripa, é a violinista Spala, professora de violino e regente da orquestra. Aquele violino solo que vocês ouvem nas gravações é da filha dele. E tem muitas gravações, a filha dele regendo, quer dizer, o DNA dele está vivo, não é? E também temos, na parte do coro, temos a Caroline Raquel, que é cantora lírica, professora e regente do coro. Então, Deus deu esse privilégio tão grande ao Elias que os seus ajudadores estão em casa para tratar dos assuntos da obra do Senhor. Então, isso é um privilégio. Elias, nós somos muito gratos pela sua presença, o teu testemunho, pela qualidade de trabalho que você está ofertando a Deus, tem sido gigante, tem sido razões para motivos de cada um de nós termos consciência de que, se fizermos, nos dedicarmos ao Senhor com todo o nosso empenho, as mãos do Senhor estarão sempre prontas para nos ajudar. Obrigado por esse trabalho tão maravilhoso e que continue assim. Eu desejo que Deus lhe dê muitas forças e muitos anos na frente desse trabalho e muitas vidas possam ser tocadas e salvas por Cristo por intermédio do louvor da Ábida Orquestra. Então, eu gostaria de convidá-lo agora para conte para nós como tudo aconteceu, como é que Deus tem lhe dirigido. Todos nós estamos na expectativa de ouvi-lo.
Muito obrigado por isso. Agora o microfone é todo seu, Elias. Fique à vontade, querido. Obrigado, Giba. Obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui do grupo. Eu me sinto envergonhado aqui, bastante acanhado, né? Porque é muita honra para mim estar aqui conversando com os irmãos, conhecendo alguns irmãos, né? Às vezes a gente só vê o nome no WhatsApp e aqui pelo menos a gente consegue ver alguns irmãos aqui. Me sinto honrado, né, por esse momento aqui de conversarmos sobre nosso trabalho, né? Eu trabalho aqui nessa parte, mas tem outros fazendo trabalho em outras partes. Trabalho esse que é para o mesmo rei, né? Então, é muito gostoso esse momento aqui, né? Eu não acreditei muito quando o Giba me chamou, né? Ele me ligou e falou disso aí, eu falei, não, ele está brincando, né? Mas, enfim, conhecendo o Giba há muito tempo, eu só agradeci a Deus, falei, Senhor, obrigado, né, por esse momento, Deus é maravilhoso, e falei, espero poder passar algumas coisas da nossa estrutura, do nosso ministério aqui, para que seja útil para os irmãos também, né? Nós começamos o trabalho aqui, conforme foi falado aí, em 1991, né? Eu estava com 27 anos. Eu tocava aqui na banda da igreja. Aí saí, não queria mais me envolver e tal, mas o Senhor mandou voltar. E eu saí batendo o pé meio bravo, né? Com algumas coisas, com o pastor, com isso, com aquilo, enfim. Só que eu fiz isso numa sexta-feira, se não me engano. Não, mentira, eu fiz num sábado, que tinha ensaio. Aí, no domingo de manhã, eu fui na Lapa, que é aqui do lado de Osasco. Eu fui porque a Orquestra do Belém e o coral estaria lá na Lapa, né? Então, isso foi na parte da manhã, inclusive. Aí eu fui lá, entrei, fiquei no fundo ali. Quem estava usando a palavra ali era o Gilberto. Esse mesmo aí, o Giba. E ele tinha cabelo preto, o bigode era preto também. Aí ele estava falando. Ele me deu umas broncas ali, sem saber que estava falando comigo, e me mandando voltar. E eu tinha falado que nunca mais entraria naquela igreja lá, tão revoltado que eu estava. Imaturo, né? Garotão. Aí peguei, ouvi tudo aquilo, ele deu uma palavra maravilhosa ali naquele dia. Eu sei que essa palavra que ele deu ali se repetiu durante um ano em todos os lugares que eu ia. Sabe, mandando voltar, e que eu tinha que me enquadrar, que era assim mesmo, e a coisa ia ser difícil mesmo, mas é assim que tem que ser. E eu, estando na Polícia Militar, nesse período, eu tinha um horário de trabalho que eu saía por volta das 15 horas, às vezes 14, dependendo do dia. Às vezes a gente trabalhava desde de madrugada, então saía cedo, né? Aí eu passava na loja do Giba, Alegro, uma loja de tecido que ele tinha ali no Bom Retiro. E eu saía de lá pisando em nuvens, né? Porque eu ia lá, ele gosta de falar, o Giba não consegue ficar sem falar, né? E eu ia lá justamente para ouvir ele falar. Cara, mas ele me falava tanto sobre da Bíblia, falava tanto do ministério, do poder de Deus, o quanto é importante. E até então, eu só me atinha à parte musical, né? Crescimento, tocar bem e tal. Pá. Não tinha muito esse olhar assim, para a parte ministerial.
Então, eu fazia isso por diversos dias. Ia lá, passava na loja dele, e ele falava, conversava, e quando eu via que estava dando um horário, assim, daqui a pouco ele ia fechar a loja também, eu pegava e ia embora, né? Ia para voltar aqui para Osasco, mas assim, cheio de ideias, cheio do porquê que a gente tem que trabalhar, para quem que a gente trabalha, o que a gente está fazendo, né? Então, o meu começo do trabalho com a Orquestra Ábida foi justamente assim, né? Foi dessa forma. E, quer dizer, eu falei, né, que durante um ano o Senhor ficou mandando eu voltar e eu obedeci, né? Eu voltei para essa igreja de Osasco, porque eu não queria mais voltar, mas, enfim, voltei, obedecendo a voz de Deus e as pregações que todo lugar que eu ia durante esse um ano mandava voltar. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a orquestra e me abastecia muito em termos de palavra o Gilberto, né? Que para mim, para todos nós, aliás, é uma referência, né? Não precisa falar muito sobre isso aí, não. E para mim não era diferente, né? Eu reconhecia isso e ia atrás. E eu via que a formação espiritual dele era diferente do que eu estava levando, não, que eu estava conversando, mas eu não tinha ideia disso aí, né? Garoto novo, eu tinha 27 anos, sabe, quando começamos a orquestra aqui, e é o que eu já falei, a gente se atinha mais a parte técnica, né? Instrumento, qualidade, a respeito de qualidade eu já sempre fui exigente e tal, né? Então a gente foi desenvolvendo assim. Mas aí o Gilberto me ajudou bastante nessa questão da Bíblia, né? Embora eu confesso que eu demorei para acordar para isso, para me render a isso, né? Mas o Senhor foi maravilhoso, a gente cai, levanta, toma tombo, quebra a cara, levanta de novo e vamos. E a gente foi com o tempo aprendendo que é um ministério, né? Que até a propósito da nossa conversa hoje é um ministério, não é simplesmente ir lá tocar conforme eu havia aprendido na igreja. Simplesmente a gente ia meio assim no embalo, né? Vamos lá tocar na banda, vamos, o coleguinha tá, você vai também. Aí você fica fazendo aquela coisa ali sem razão, né? Então eu não tive formação do porquê, para quê, para quem, como fazer bem feito para quê, sabe? Não eram informações que davam para a gente, pelo menos onde eu frequentava, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi se estruturando nisso, fomos aprendendo, e é óbvio, né? Não por mérito da gente, mas Deus nos impediu de fazer muita coisa errada, né? Desvia daqui, fecha a porta ali para você não entrar ali. Eu tenho muito trabalho com os meus anjos, né? Mas foi benção porque a gente foi crescendo, tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ingressar e aprofundar um pouco nesses conhecimentos, e buscar conhecimentos em vários lugares. E eu sempre fui assim, de aprender, não é dizer assim, graduação, não, você sabe alguma coisa? Sabe, pouquinha coisa passa para mim. Eu sempre fui assim, sempre gostei de ser assim, né? Curioso, né? E correr atrás do que é bom, isso aí eu sempre fui, como todos nós, né? Então, Deus tem dado graça e estamos aí. Deus tem feito esse milagre com a gente, né? Depois de uma longa jornada, né? Porque tem gente que acha que a gente começou ontem, que a gente começou num lugar bacana, com muito dinheiro, com muitos recursos, com muitos músicos bons, e não é assim, né? Todos vocês sabem bem disso, que não é assim. Mas Deus vai nos guiando, vai
a gente vai aprendendo nas dificuldades. Aliás, se a gente querer crescer sem dificuldades, a gente cresce faltando membro, um membro cresce mais que o outro, e é lógico, não vai prestar. Então, a gente tem que crescer na dificuldade, e aqui não foi diferente, né? Temos muitas histórias de dificuldades para contar, de lamentos, né? De choro, lógico, né? Mas é uma obra de Deus, né? E eu não sou assim, não tenho formação acadêmica, não tenho muito estudo, mas Deus vai nos dando graça, vai nos capacitando, vai nos ajudando. E a gente, conforme eu falei, né? Apareceu um negócio, estou fazendo curso. Então, apareceu outro, vamos fazer curso. E é óbvio, não eu, né? Mas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente estimula para fazer junto, né? Para crescer junto com a gente, porque se só você crescer, não fica legal, né? E até, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho com respeito Elias. Mas eu só queria Elias, fazer um adendo aí, que as minhas filhas não são as únicas que me ajudam, tá? Elas fazem parte da equipe que me ajuda, né? Elas me ajudam demais, eu não consigo fazer esse trabalho sem ela. Quem está aqui, aliás, do meu lado, me ajudando a fazer esse momento aqui é meu genro, né? Meu filhão aqui. Então, é uma equipe que, a prova de Deus, a gente conseguiu conversar sobre isso aí, a equipe que me ajuda, né? É um time bacana, é um pessoal porreta mesmo, que vai para cima e a gente consegue trabalhar. Elias, Pois não, Giba? deixa eu fazer um comentário. Olha, eu cheguei a me emocionar, você me trouxe a lembrança de muita coisa, Elias. E eu quero aproveitar, porque enquanto você contava isso, me veio um fato aqui, vai ser muito curtinho, quero comentar porque talvez vai ser muito importante para vocês que estão ouvindo. Olha a importância de que tem um líder, um maestro, uma pessoa. Olha como as palavras que Deus coloca nos nossos lábios, como isso vem acontecendo. Olha o que eu estou ouvindo depois de muitos anos, isso fazem mais de 20 anos, não é, Elias? 20 não. Quase Muito 30. mais. 30. O fato de quando você passava na loja, 30 e tantos anos. Olha só, queridos. Aí eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar com vocês. Aconteceu, vocês todos conhecem o Marcos Mota, o Dedé, trompetista, que hoje é o primeiro trompete da Sinfônica Municipal de São Paulo. Mas eu estou indo lá atrás. Olha o que aconteceu. O Dedé tocava na orquestra, um menino que estava ali na orquestra, ensaiando. Ele progrediu, Deus dirigiu, ele se tornou o primeiro trompete do Teatro Municipal de São Paulo, e eu ainda estava no teatro. Então, quando o Dedé tocava, e eu sentava ali na frente, e o Dedé lá atrás dos metais, e fazia o seu solo, eu aqui escondidinho fazia assim para ele, ó. Não é? E eu louvava a Deus, porque eu tinha visto aquele crescimento todo, eu estava vendo aquele menino lá da orquestra. E aí, numa oportunidade dessas, o Dedé, o Marcos Mota, chega para mim no intervalo do teatro e diz assim: Giba, vamos tomar um café? Eu quero falar uma coisa para você que eu nunca lhe falei. Irmãos, olha o que é a nossa vida no altar do Senhor, na casa do Senhor, diante do nosso coro, diante da orquestra, as tuas palavras. É Deus que coloca as palavras nos nossos lábios.
Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele está nos usando. Por isso que ser um líder, ser um maestro, primeiramente, tem que ser no joelho, tem que ser em comunhão, relacionamento com Deus, sinceridade para transmitir aquilo que Deus quer que Ele transmita. Olha aí, ele diz assim para mim, vamos tomar um café? Falei, vamos, Dedé, vamos. Aí, no café, ele diz assim, Giba, eu vou lhe falar uma coisa que eu nunca falei para você. Falei, o quê, Dedé? Um dia, no ensaio, foi no intervalo do ensaio, lá no Belém, tínhamos embaixo, lá na garagem, a lanchonete. Então, eu dava o intervalo do ensaio, iam lá tomar um café, fazer as suas necessidades e tomar um lanche e voltava para o ensaio. Ele disse para mim, num dia desses do café, eu estava tomando um lanche lá na cantina, você chegou nas minhas costas e disse assim, Dedé, continue assim, porque Deus está de olho em você. Deus conhece o teu coração. Continue assim, Dedé. Queridos, ele falou, nunca mais na minha vida eu esqueci estas palavras. Então, nós que somos líderes, que somos maestros, somos vasos, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Levemos a sério isto. Assim, quando você chega ali para a criança ou para o irmãozinho, estimulando, dizendo, estuda, querido, vamos treinar, vamos praticar, o Senhor se agrada do nosso louvor. Como foram as palavras que Deus colocou nos meus lábios para comentar com o que vocês estão ouvindo agora do Elias. Isso está sendo hoje em nossas vidas. Amém, Elias? Eu te agradeço muito, porque estou sensibilizado, porque eu não lembrava de tudo isso e desses detalhes que você contou. Amém por tudo isso, queridos. Pode continuar. Era só isso. Só isso. Então, eu não quero aqui até passar uma impressão de que é o Giba que está aqui no comando aqui, que eu estou puxando a brasa para a sardinha dele, né? Não é nem para mim, é para a sardinha dele. Mas não é isso, não. É que realmente, diante de Deus, isso foi assim que aconteceu. E por que eu estou citando isso? Porque isso é a parte mais importante no trabalho da gente, né? O trabalho da gente, que a gente faz, é muito importante. E isso que o Gilberto falou é mais importante ainda. O que é que a gente vai falar para esses nossos alunos, né? O que a gente vai falar? O que a gente fala que vai fazer a diferença, né? Que vai mudar ou não, né? A vida de uma pessoa. Então, a gente tem que estar em espírito constantemente, porque a diferença está aí. E eu falo o porquê disso aí. Isso é tão real que faz parte do nosso ministério aqui, né? Por exemplo, o pessoal ensaiar em pleno domingo, 3 horas da tarde, ficar direto para sair da igreja quase 9 horas da noite, em pleno domingo, dia que as pessoas poderiam estar viajando, descansando. Quer dizer, mas é justamente isso, porque elas fazem porque elas sabem o que estão fazendo, para quem está fazendo, por que está fazendo e qual o resultado disso, né? Então, foi onde eu aprendi que a gente deve falar isso para as pessoas. Eu lembro que eu saía da loja do Giba cheio das frases, né? Para mim, na época, eram as frases, né? As frases, e nada de estudar a Bíblia. Oh, meu Deus do céu, como eu sofri depois. Mas, enfim, deixei isso mais para frente, mas chegou a vez, né? Chegou a vez e a gente correu a estudar, a entender o porquê Deus foi colocando no nosso caminho isso, né? E desde então,
o nosso trabalho mudou. Nosso trabalho mudou. Você vê a empolgação, né? Tem gente que acha que a gente contrata pessoas para vir tocar aqui quando a gente faz aniversário, quando a gente está em festa, quando faz cantata. Na verdade, a gente não tem. A verdade é que a gente não tem espaço para chamar um colega que toque em outro lugar para vir, porque não cabe as pessoas. Não tem. O espaço físico nosso é pequeno, né? Coral, nós estamos ali. Coral e orquestra, quando a gente se reúne ali, é no mínimo 200, né? 200 pessoas. E para caber naquele espaço que vocês veem ali nos vídeos nossos. Né? E às vezes as pessoas estão ocupando banquinho ali, disfarçado, porque fica em pé, nem aparece. É banquinho mesmo, porque não tem cadeira, porque é complicado, mas louvado seja Deus por isso. E é esse pessoal que vai ensaiar no domingo. Então a gente ouve muita pergunta, mas vem cá, de admirado, mas como assim? Mas como? Como é que as pessoas vêm? Por que que elas vêm? É justamente isso. Quando você começa a entender o porquê que você está fazendo, para quem que você está fazendo. Coisa que, quando eu comecei a tocar na banda, ninguém me falou nada disso. Nessa época, as coisas eram bem diferentes, né? Aliás, era chicote em cima da gente, ainda mais garoto, né? Vocês têm que ir, vocês têm que fazer, vai, então. Vocês, quem é de banda de antigamente aí, sabe bem o que eu estou falando, né? Só que essa cultura, se ela não mudou em alguns lugares, dificilmente o trabalho vai progredir, né? Porque as coisas mudaram, as pessoas são mais inteligentes, tem que ter o porquê. Como assim você gastar um domingo de descanso, deixar a família, deixar os parentes e ir para a igreja e ficar lá? Pois é. E vou falar para você, os ensaios, nossa, é maravilhoso. Tem momentos ali de adoração, de choro, de línguas estranhas, porque é estar na presença de Deus. A gente já faz, e eu digo sempre, não é ensaio, é culto. Mas 3 horas, mas nós estamos aqui. Isso, estamos ensaiando, mas nós estamos na presença do Espírito Santo. Então é adoração já o tempo inteiro. Que, aliás, se você saiu da sua casa com o propósito de ir à igreja, você já está fazendo algo que é para Deus. Isso já é adoração, né? Agora, no momento do ensaio, mais ainda, né? Não tem como aquelas palavras ter poder à noite, que você está cantando, e durante o ensaio não tem. Não faz muito sentido isso, né? Se tem poder naquelas palavras que você está cantando à noite, tem que ter um ensaio também. Então, mas tudo isso é fruto do Espírito Santo, né? Não há nenhum mérito em nós, né? O Espírito Santo que vai nos conduzindo dessa forma e graças a Deus tem sido assim, né? Por consciência de saber o que está fazendo, né? Que eu acho que é o que falta muito hoje, né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, né? Como nós temos que entender o que é culto, né? Porque muita gente se acomodou e está aí querendo ficar em casa, está gostoso ficar em casa assistindo um vídeo, não quer nem ir na igreja, para quê? Assisto em casa, quer dizer, assiste, mas prestar culto. Como gostaria de ter tempo de falar a esse respeito, né? O que é prestar um culto? Mas, então você vê que as pessoas são equivocadas, elas não entendem bem o que estão fazendo. Isso, nós líderes temos que trabalhar nisso aí, né? Nós temos que trazer à lume essas coisas, né? Pelo Espírito Santo também, estudando e o Espírito Santo vai clareando, porque é um instrumento de Deus? É um instrumento de Deus.
E ela foi lá, Deus falou assim, ó, vai lá, vai você também, vem você, ó, vai lá, fica lá com Elias, e ó, eles que ele vai reger vocês hoje, mas são instrumentos do Senhor Jesus para a sua vida. Então, o Espírito Santo reúne todo mundo ali e está na sua mão. Você vai fazer. Você vai reger. Meu, isso é muita responsabilidade, é muita... Nossa, como é complicado isso, né? Eu sinto essa carga, esse peso, né? Mas a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo, vai se estruturando, vai percebendo, vai perdendo a meninice, né? Quando a gente tem começo aí de estrada. Mas é isso aí. Eu espero poder sanar dirimir aí algumas dúvidas, perguntas a respeito de como a gente trabalha aqui, né? Eu sou mais pequena aqui, só sou o maestro, só isso. Tá bom? Amém. Maravilha. Ô, Elias. Pois não. Elias, Anderson, você já tem algumas perguntas aí relacionadas a serem feitas para o Elias? Temos algumas aqui já, Anderson. Giba. Temos algumas aqui. Tá. Só fazer uma... Hoje eu meditei numa palavra. Eu acho que Deus trabalha em nossa vida dessa maneira. Ele nos abastece e nos torna generosos. Ele abre aquilo e a gente tem sede de falar. O Senhor coloca as palavras para que elas possam fluir, né? E eu li hoje em Provérbios 11, 25, essa palavra. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então, Elias, tudo isso que hoje nós vemos, essa beleza visual primeiro da sua linda orquestra, com todos os naipes, o coral maravilhoso, e isso encanta os nossos olhos. Mas por que isto fluiu? Foi a generosidade de Deus em nossa vida. Verdade. Deus foi tão generoso e nos ajudou. Então, quem é generoso, progride. Verdade. E quem ajuda, será ajudado. Amém? Então, Anderson, faça alguma... Vamos você lá. Prefere que possamos ir para esse sentido? As perguntas e você desenvolve. Tá, joia. Vou dar até a oportunidade, né? Temos vários maestros, né, conectados com a gente aqui. Então, o maestro que conseguir abrir o microfone pode fazer a pergunta diretamente. A primeira do maestro Sérgio Silva. Se quiser abrir o seu microfone, querer fazer a pergunta, fica à vontade. Eu até tenho uma pergunta aqui. Ok, talvez ele esteja com alguma dificuldade, então eu faço a pergunta aqui diretamente. A pergunta dele, maestro Elias, como o maestro lida com músicos antigos e inconstantes? Esse antigo está meio pejorativo, é? Ai. Não, músicos antigos são bênção. Temos gente aqui. Eu sou um músico antigo, né? Não tem problema nenhum. A gente lida muito bem, aliás, né? Nunca tivemos problema. Agora, inconstante, então... Uma vez eu ouvi uma pregação que me tocou muito e me trouxe a realidade, né? A Casa de Deus é um hospital.
É um hospital. Então, ali recebe muitas pessoas doentes. Um vem com o olho com cisco, o outro vem com o braço quebrado, o outro vem arrastando uma perna, o outro vem infartado. Vai ter que ser entubado. Então, são vários cuidados que se tem ali, né? E nós, maestros, não é diferente. Então, se o camarada ele é inconstante, tem algum problema. Ele está com um problema muito sério, tem que ser tratado o problema, né? Então, a gente não... Eu vou falar para você que eu não costumo ter pessoas assim, não, viu? Elas não, acabam não progredindo, acabam não acompanham o grupo, né? Quem é inconstante não acompanha, porque a gente... Quando eu assumi, por exemplo, o coral em 2009, eu falei, vem com a gente. Eu tive muita dificuldade, né? Tive muita dificuldade de trabalhar com o pessoal. Começamos ali fazer eles olhar para o maestro, né? Porque a gente rege, eu gosto de reger, e reger mesmo. Não ficar só ali dando ritmo, dando a entrada e fazer corte final, não. Eu gosto de reger. Então, para ensinar esse pessoal a olhar para a gente, então foi tudo gatinhando. E vou falar para você, quando eu assumi, a maioria saiu, né, do coral, porque tinha algum probleminha comigo, não sei, não gostava, enfim. Problema que vários maestros enfrentam por aí. Mas, e eu falei, vem com a gente que a gente vai crescer, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. E foi passando ano, vem com a gente. Quer dizer, o grupo cresceu muito, né? O grupo cresceu. E quem foi inconstante, não participou, não estava presente, não tem como permanecer. Ele mesmo se mata, né? Agora, outros foram discipulados, né? É isso que eu estou falando, que eu até falei aqui, que o maestro, é impossível ele ser um cara que vai determinar horário, vai lá, vai determinar qual hino vai ensaiar, qual o andamento, quem que vai tocar, quem não. Não é isso. O maestro é muito mais que isso, né? Na igreja é muito mais, mas muito mais que isso. Ele é um pastor antes de qualquer coisa. Ah, não, mas não sou nem diácono, mas você é um pastor. Você tem que entender isso, né? Então, a partir do momento que você sabe discipular os seus músicos, esses doentes que são inconstantes, ou ele toma a rédea, ou acontece como aconteceu aqui, muitas vezes. Quando a gente começou a falar mesmo da palavra de Deus, o que Deus quer da gente, os resultados, muita gente correu de se acertar a vida espiritual. Outros não se sentiram dignos de tocar no meio do pessoal. Pediram para sair. E pessoas sabem que eu tenho um amor muito grande. Mas ele saiu, hoje ele está até tocando em outra igreja, acertou a vida dele, resolveu o que tinha que resolver, questão de casamento, está tocando, ele é uma bênção, um servo de Deus, uma pessoa, mas ele percebeu que não estava se encaixando, sabe? Eu não falei nada. Aliás, eu nem poderia, né? Eu só sou o maestro. Mas o maestro é um pastor. Então, o músico, respondendo a pergunta, músicos antigos são bênçãos. São bênçãos. Nunca tive problema com eles. Tem alguns aqui que é da antiga banda que a gente tinha aqui, estão com a gente, ou muitos o Senhor já recolheu, mas participavam com a gente, estavam aqui com a gente não tira ninguém, não há necessidade, né? Não há necessidade, porque o servo sabe que todo dia ele tem que aprender, né? O servo sabe que tem que aprender. Amém? Espero ter respondido. Amém. Então, um complemento aqui da maestrina Neyci. Os músicos antigos, a meu ver, são os mais constantes. Só são contrários, muitas vezes, às mudanças, né? Ela fez um comentário. Uma próxima pergunta, maestro, do maestro Paulinho. Se quiser abrir o seu microfone, meu querido, fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos.
Mas Paulinho, tudo bem, Elias? bom, A pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é só saber um pouquinho do funcionamento da escola de música, que tem muitos alunos, pelo que eu percebi, pelo que eu vejo. Como é que o funcionamento, como que você estruturou isso? Os professores são todos daí? São pagos, não são? Se você tem um bom apoio da igreja para fazer isso, como é que é o funcionamento da escola de música? Que é o abastecimento para que a máquina gire sempre, né? Porque nas nossas igrejas nós sabemos que músicos mudam, casam, se mudam, então tem que ter a reposição para sempre o grupo estar equilibrado, né? Como é que é o funcionamento disso? Por favor. Paulinho, prazer em revê-lo aqui, querido. Igualmente. Boa pergunta. Eu acho que um coral e uma orquestra começa com aula, né? Antes de você... Realmente, a escola de música é algo essencial. Não tem como você falar, vamos começar o trabalho, mas você já tem que trazer a escola junto. A escola já vem. Ah, vai ter um trabalho? Então já tem escola. Isso aí é fato, né? Deus nos direcionou de uma forma maravilhosa que a gente conseguiu. Eu já trabalhei dando aula em alguns conservatórios e também trabalhei por muito tempo no Projeto Guri, e sempre também dando aula, desde menino que eu dou aula aí, de uma forma ou de outra. Então você vai aprendendo, né? Quando dá mais fruto, qual é o método seguir, como é que você entra nessa cabeça, como é que você entra naquela, qual método é legal, tal. Então a gente acabou tendo uma bagagem quanto a isso aí, e eu quando eu assumi aqui, a gente já tinha, lógico, eu recebi o trabalho da banda que eu assumi, do maestro Joel Gomes, um servo de Deus, gente muito boa, né? E eu só auxiliava ele e tal, ajudava no que eu podia, mas quando eu assumi, eu vim mudando algumas coisinhas, porque eu apostava naquilo, né? E eu acabei fundindo os métodos, por exemplo, que eu usava no Projeto Guri, que eu achava fantástico, eu achava muito legal. A metodologia de alguns conservatórios, peguei e fiz vamos por aqui, vamos fazer assim. Então, e começou a virar, Paulinho, ficou muito legal, começou a dar resultado, né? Falei, é por aqui mesmo, vamos dessa forma. Então, a gente tem a Escola de Música Ábida, que ela já está funcionando já há um bom tempinho. Eu não vou saber falar para você o ano exato, mas a gente vem reformulando, vem melhorando, vamos melhorar aqui, melhorar ali. Então, a gente já foi um grupo muito grande assim da escola, muita gente estudando, várias classes, assim, sabe? Então, era um tumulto de gente, porque a gente queria atender todo o setor, então vinha gente de fora e tal. Mas aí também depois tivemos uma dificuldade que a gente não conseguia, porque era muito trabalho, muita gente. Aí vamos reformular, senão a gente vai morrer aqui na Ábida, né? Aí a gente conseguiu reformular essa escola e a orquestra nossa começou a bancar. Por que eu falo bancar? Depois eu até falo. A orquestra nossa começou a bancar essas aulas para crianças e adolescentes, né? Então, na época, eu só dirigia a orquestra bancava os professores dessa escola, né? Que era só para adolescentes e crianças, e era de graça para eles. Então, as crianças, cara, como rendeu isso, meu? Como rendeu, como deu frutos isso? Porque a criança tem aquela disputa, né? Natural de criança, então ela vê outro e vai, cara. Então, a nossa escola já formou mais de 2.000 alunos, já, sabe? Porque a gente não dá aula só para nosso público. Por exemplo, essa escola é aberta ao público em geral. Só que eu não tinha projetos, né? Projetos para pegar verba. A gente mantinha tudo isso com o dinheiro da orquestra, né? E a gente conseguia, porque a gente sempre
pessoal sempre fez muita coisa aqui, que em outra oportunidade eu falo, mas isso sempre foi muito legal. E essa escola, nossa, ela é muito ativa, né? Continua, temos vários alunos, temos vários polos aqui no nosso setor, os professores bacana, eu até falei isso, que a orquestra banca, porque eu não aceito alguém que dê aula de graça, não funciona, não vira, não dá. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade, eu falo isso que eu tive a oportunidade de bancar, sabe, às vezes do próprio bolso, mas isso, sinceramente, foi um presente que Deus me deu, de eu poder ajudar. Por quê? Porque eu não quero aula de graça, porque primeira oportunidade que o camarada tem, um churrasco, um passeio, ele vai no churrasco, por que ele vai vir dar aula para você? Não vai vir. Então, eu sempre fiz questão, quer dizer, eu estou falando paga, mas também é aquela ajuda de custo, né, Paulinho? Ajuda de custo que a gente sempre dá, mas aí você acaba amarrando, né? Você amarra o compromisso e tal. Então, as nossas aulas, elas são programadas. Ó, você vai começar hoje, essas aulas vão ter 20 aulas até, vai terminar dia tal, tal, tal. Se você faltar alguma aula, você tem que pegar durante a semana. Então, vamos lá. Tá. Então, a gente faz dessa forma e tem dado certo, né? Por exemplo, aulas do coral. Nosso coral estuda. São pessoas que estudam teoria, fazem pozole, né? E são programadas 20 aulas. Então, começa hoje, então vai terminar dia tal. Entendeu? É assim que a gente funciona, Paulinho. Tá bom? Maravilha. Temos mais uma aqui, maestro Carlinhos Santos. Sim, estão me ouvindo? Oi, Carlinhos. Tudo bem, maestro? Tudo bom, Maestro, graças a Deus. fiquei muito empolgado aí pelo que você disse a respeito da escola de música e a própria orquestra bancando essa escola, né? Eu achei uma coisa interessante se você pudesse explicar para nós como é que você motivava o pessoal da orquestra para ajudar nesse trabalho e também se vinha mais algum apoio da igreja para essa escola de música que você montou lá na Ábida. Então, o começo da nossa escola, nós tivemos que comprar, na época, eu me lembro, acho que 30 violinos compramos, com dinheiro da orquestra. E essa orquestra, Carlinhos, era formada por a maioria de adolescentes e jovens. Ah, mas de onde vem esse dinheiro? Então, aí é complicado, sabe? Primeiro que Deus faz milagre, né? E outra que eu aprendi e vivi isso. Eu vivi isso que os irmãos querem ajudar. Os irmãos querem ajudar. É gratificante ajudar. É gostoso. Então, esses irmãos acabavam doando dinheiro para a orquestra. E a orquestra é muito ativa, sabe? O pessoal, a gente fazia cantina, vendia bolo, vendia sorvete, vendia pamonha, ou fazia churrasco, e levantava dinheiro fazendo festa. E era dessa forma. E aí muitos irmãos, não sei se eles cooperavam na igreja ou não, mas ele queria cooperar, o irmão queria cooperar na orquestra. Amém. Né? É lógico que eu me encobria de sair, sempre participei, isso ao meu pastor, né? E a gente comprou muito instrumento caro, as nossas festas nunca foi bancada pela igreja, nós sempre que pagamos, e até hoje é assim, e eu faço questão que seja assim, eu não quero que isso seja mudado. E, então tem sido uma bênção. E a gente sempre conseguiu, né? Porque, mas todo mundo é pobre. Não, irmão, vamos pensar em padrinhos, vai. Tem um irmão ali, o irmão é feirante. O que é o irmão dar R$15 no mês para pagar a aula do Márcio ali? Vamos lá.
Aí ele dá 15 reais, o outro ali vende sapato e tal, mas ele também pode dar 15 ou dar 10. Não, beleza, irmão. Ó, o senhor é o padrinho desse aluno aqui. Então você já paga, já dá uma ajuda de custo para o professor, para aquele aluno, né? E você vai deixar um crente super feliz por estar ajudando alguém. Nós, brasileiro, né? Não é nem crente. Brasileiro gosta de ajudar, né? Então eu sempre tirei proveito disso. Sempre tirei proveito e modo de falar, né? Não com maldade, mas eu sempre fui aberto a isso. E louvo a Deus que eu sempre pude também investir nisso aí, né? E valeu a pena, sabe? Eu só ganhei, não perdi nada, não, né? Entendeu? Então, repetindo a resposta, a gente fazíamos muita cantina, vendia, se mexia, vendia o que fosse necessário. E levantava dinheiro e conseguia fazer as coisas. E a gente sempre bancou isso. Aqui na frente, quando a gente teve um neto do pastor que frequentava essa escola, aí o pastor veio pela primeira vez e ele viu a massa de gente que as formaturas, que nem a escola nossa é muito bacana. Quando a gente voltar à atividade, a gente pode até fazer um filme, como é que funciona no sábado. É um fervo de criança, os pais que traz, e depois a gente faz formatura, fechamento de semestre. Temos um site. Então, até no site do Instituto nosso, que a gente está montando aí, tem algumas fotos das nossas formaturas, de alguns eventos que nós fizemos, né? Então, é muito legal. Dá uma olhadinha lá no nosso Instituto Ábida. Tem um site que você pode acessar lá algumas fotos. Então, tudo isso sim. Aí o pastor começou a ajudar a gente também com alguma coisinha, né? Não é grande coisa, mas então, mensalmente, ele dá assim, uma pequena ajuda, que ajuda a gente, dá uma ajuda de custo para comprar materiais, né? Didáticos, assim, que a gente precisa, suporte para algumas coisas, né? Ele ajuda, sim. Tá bom? É isso aí. Maravilha, Maestro Elias. Temos mais uma pergunta aqui agora do YouTube. Temos várias pessoas conectadas lá também. O Daniel Batista, ele faz a seguinte pergunta: como que o maestro administra a questão de uso e costumes no coral e orquestra, por ser uma igreja Assembleia de Deus tradicional? Boa pergunta. Então, usos e costumes. Hoje eu sou pastor, né? Hoje eu sou pastor. Mas eu sou maestro há muito tempo, né? E eu não tinha direito de falar nada a respeito disso. Quem sou eu para falar? É a vida particular de cada um. Quem dirige essa parte é o pastor da igreja, não sou eu. Eu só estou lá para ensaiar, passar os hinos, tirar o melhor da pessoa. Eu sou um diretor, né? Para tirar o melhor da pessoa. Agora, com questão usos e costumes, e outra, nós nunca tivemos problemas com isso, né? Assim, eu já tive, sim, que conversar com algumas pessoas, mas sempre conversei, nunca tive problema, nunca recebi uma resposta grosseira. As pessoas são muito amorosas, mesmo porque elas têm certeza que não estão fazendo para mim. Se fosse para mim, elas realmente poderiam ser grosseiras, mas não é para mim que elas estão fazendo para Jesus. Então, eu faço a minha parte e ela faz a dela, né? Agora, a gente não tem problema com respeito aos usos e costumes, né? Não temos problema, não. Tá joia, maestro. E voltando aqui para os irmãos que estão participando via o Zoom, maestro Fernando de Azevedo, gostaria de abrir o seu microfone e fazer a pergunta? Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui, parabéns pela organização do evento. Estar aqui vendo o maestro Williams,
muito bom revê-lo, com saudade. Maestro Giba, a orquestra, a gravação lá de, acho que 90, 91, é uma referência para mim até hoje, realmente um trabalho de excelência. A minha pergunta para o mestre Elias, que também tem uma grande admiração pelo trabalho, acompanho os trabalhos no Instagram e YouTube, estou sempre assistindo, e realmente é uma qualidade muito boa. E ainda dentro do que a gente estava falando sobre a qualidade, né? Sobre a formação, sobre como funciona a escola, até que ponto os meninos estudam, tem um teste para entrar na orquestra e no coral, para realmente manter esse padrão, entendeu? Mas como que se funciona a formação do músico da Ábida? Boa, Fernando. Prazer em vê-lo aqui, querido. Justamente, né? Eu, por diversas vezes, fui direcionado a fazer alguma coisa que eu não sabia nem por que eu estava fazendo, mas fui direcionado a fazer. É aí que eu vejo que é Deus conduzindo, né, Fernando? Logo no começo do nosso trabalho, assim que eu assumi, a gente estipulou um teste. Um exemplo, vou te dar um exemplo. O hino, vamos falar assim, era a orquestra. Vamos falar o hino 200, o hino 18 e o hino 212. Para tocar na orquestra, tinha que saber tocar esses 3 hinos. Beleza? Beleza. Então, inclusive, minhas filhas fizeram esse teste. Esse dia eu estava lembrando, né? Como que foi fazer esse teste. Que eu fui mais duro com elas do que com os outros. Ela estava dando risada. Então, justamente para mim me cobrir. Ninguém pode falar, ó, ele está passando porque ele está defendendo fulano e o outro não tá tocando porque você tem alguma coisa contra o outro. E é óbvio que eu sempre chamei alguns chefes de naipe ali e tal, os primeiros dos naipes, para estar presente na sala, né? Para ver aquela, vamos dizer assim, para ver o Joãozinho fazendo um teste. O Joãozinho foi lá, fez o teste, tocou, beleza, passou. Aí eu gosto ou não, ele passou, ele vai tocar, entendeu? Agora, antes disso, que também faz parte da sua pergunta, a escola, a gente dá 3 semestres. Fernando, 3 semestres. Que também, alguns vídeos nossos, aí tem o pessoal da escola tocando, alguma coisa. São aulas, como é que fala? Sequenciais, né? Programadas, para se chegar a um nível. Por exemplo, primeiro semestre, a pessoa tem que concluir tantas... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Enfim, tantas lições. Concluiu tantas lições, beleza. Vamos para as férias, beleza. Gente, estuda nas férias, não vai voltar ruim. Voltou das férias? Teste. Fizemos o teste, já estamos no segundo semestre, tal, beleza. Só que nesse segundo semestre já está programado. Você vai da lição 18 até a lição 27. Do Suzuki, um exemplo. O violino está lá, concluiu, beleza? Vão para férias. Vão agora para o terceiro semestre. Só que antes do terceiro semestre, prova. Fazemos as provas, os pais levam as crianças na primeira aula do semestre. A criança faz a prova e, se aprovado, entra para o terceiro semestre. Por isso que elas não devem parar de estudar no período de férias, né? Aí, terceiro semestre, concluiu? Beleza. Pode fazer o teste para entrar na orquestra? Pode. Todo mundo consegue? Não. É lógico que aqueles que foram desleixados não vão conseguir, né? É óbvio, não vou falar que o aproveitamento é 100%, que não é verdade. Mas a maioria consegue. E mesmo assim, a Karen, a professora de violino, por exemplo, eu estou falando de violino porque nessa escola, a gente musicaliza através do violino, né? Porque fica muito mais prático, muito mais fácil. Então, ela ajuda, terminou o terceiro semestre, ela dá mais aulas,
particular, dar aula em grupo lá na igreja para a pessoa pegar os testes e fazer. Aí a pessoa vai, faz os testes, ó, passou 2 hinos, faltou um. Ah, beleza, volta para casa, estuda. A hora que volta, porque já tem essa disputa nela, sabe? Já foi plantado isso na escola. A escola é uma turma, o pessoal crescendo junto, ali um querendo tocar melhor que o outro, faz parte, né? Então, ele já tem isso. Então, eles querem vencer. E vence, camarada. Eles vencem, passou a 3ª música, beleza? Posso tocar? Pode. Eu não posso impedir. Então, a nossa orquestra, ela não é formada só de, entre aspas, gente boa. Não. Tem um monte de aluno ali, né? Tem um monte de aluno que está ingressando, está sempre entrando. E é aquilo que eu falei no começo. O esteio ali é a escola, né? Que está sempre produzindo, porque as pessoas vão mudando, vão casando, vão tendo filho, param de tocar, vão para outro estado, muda de igreja, muda de país, e a gente tem que estar sempre tendo gente entrando. E isso tem acontecido muito com a gente aqui, né? Então, temos vários, já sei lá, perdi a conta de quantidade de músicos que já tocou aqui com a gente, né? Então, é assim que a gente tem funcionado esses 3 semestres aí, e é pesado, não é dizer que é fácil, não. E também não é muito pesado. É normal, você quer estudar? Quer. Então, beleza, é assim, assado. Nem o professor perde o tempo dele, e nem o aluno também. E os pais têm que participar, porque em casa tem que estudar, né? Beleza, Fernando? Tem um complemento a essa pergunta, maestro, que vem aqui do YouTube. E os alunos que são crianças, eles vão para a orquestra? Como direcionar corretamente? Sim, sempre tivemos crianças na orquestra, né? Sempre tivemos criancinha que... Minha filha mesmo entrou na orquestra, não atingia o chão ficava com a perninha balançando na cadeira porque não alcançava no chão. O Gabriel também, e muitos outros, Arthur, sei lá, muitos outros, né? Tão pequenininho que o pezinho... Eles entram, normal. Por quê? Porque eles leem música, eles realmente lêem, não é dizer que estão ali, não, eles leem mesmo, porque a gente, por exemplo, nessa musicalização, através do violino, é prática e Pozzoli, né? E é aquilo que eu falei, a gente produziu um método que a pessoa já começa tocando, primeira aula é tocando. Ah, mas vai tocar o quê? Não, vai mexer no violino. Então, dificilmente a pessoa perde o interesse, né? Porque teoria é difícil, teoria musical não é fácil. E é chata, né? Até enquanto você não sabe o para que é aquilo, é chata. Só que, não, a gente é tocando, daqui a pouco ela sabe ler semibreve, mínima, e sabe que é mínima, sabe ser mínima, mas aprendeu como? Tocando. Então, quando ela for estudar isso, que a semínima é a 4ª parte da semibreve, ela está curtindo, porque ela está sabendo que ela está estudando, né? Então, a gente faz desse jeito aí. E criança, nossa, é sempre bem-vinda, e elas vêm com um ânimo fantástico, tá? Bênção pura. Maestro Vitor Veloso tem uma pergunta. Opa, Vitor. E aí, maestro? Tudo bem? Prazer Tudo conhecer, bem? paz do Senhor a todos os irmãos. A minha pergunta é o seguinte, eu fiquei até espantado, né, com esse número que o senhor falou, né? 200 componentes. Isso é quase um sonho para qualquer maestro, né? Como desse tamanho está trabalhando. Mas, maestro, como trabalhar com um grupo desse tamanho nessa época de pandemia? Porque não só eu, mas acredito que muitas às vezes nós estamos tendo essa dificuldade com a evasão musical, né? O povo ficou parado tanto tempo e agora volta bem devagarzinho, uns com o freio de mão puxado, assim, tudo. E é difícil, está sendo um grande desafio. Então, como que o senhor consegue trabalhar
questão de aulas, ensaios, alguma didática, alguma dica para estar passando para a gente nessa época de pandemia? Então, Vitor, tudo está sendo novo, né? Para mim também está sendo novo. A gente está tendo surpresa cada domingo, né? Eu não vou dizer que a gente está experimentando o que vai funcionar, né? Eu acho que esses grupos que a gente tem de maestra é um assunto que a gente deve se ajudar, né? Se ajudar bastante. Ó, tô fazendo assim, tá dando certo, fazendo certo. Porque, na verdade, é acertos e erros, né? E outra, a gente aposta. Ó, deu certo, tal. Agora, realmente, é um grupo grande. E, na boa, cara, a gente fala 200 pensando baixos, tá? Porque se olhar alguns vídeos, tem muito mais. Quando junta a orquestra da escola, quando junta o coral da escola, que a gente tem o coral também da escola, dá bem mais de 200, né? Então, mas é óbvio, as coisas mudaram, a gente está seguindo normas aí de distanciamento, mas, por exemplo, nós retornamos domingo passado, o coral. A orquestra, a gente está fazendo um distanciamento e tal. Estou usando um instrumento de sopro, sim, pouco por enquanto, mas estou usando sim. E a pessoa se inscreve, né? Não, eu posso, eu não posso, e a gente que direciona, tá bom, então qual o time que vai tocar domingo que vem? Ah, esse aqui, essa. Beleza, vamos lá, só uma flauta, vamos lá. Só uma trompa, um trombone. Tipo assim, a gente está fazendo dessa forma. E é óbvio que a gente não aceitaria pessoas de risco, né, para estar tocando com a gente, com respeito à orquestra. Com respeito ao coral, a gente abriu para aqueles que quiserem, que puderem e assumir o risco, sozinho, né? Não é dizer que eu estou obrigando ninguém a ir. Não estou obrigando ninguém. Só que tem muitos pedidos de pessoas que querem cantar num grupo de representação que a gente tem, que é um grupo menor que vai só para representar o coro, né? Dá o quê? Umas 8 pessoas? É isso, né? Umas 8 pessoas. Que vai só para representar o coral. Mas muita gente quer cantar, quer participar, e justo, né? Essa situação aí está cansando a gente, né? Então, a gente resolveu abrir para aqueles que podem, querem, e cantamos domingo passado. Foi bênção, foi maravilhoso. Agora, a gente tem consciência que a gente está correndo risco, né? Mas cada um por conta, né? Conta e risco. Eu estarei lá, né? Mas ninguém está me obrigando a estar lá, né? Agora, dizer assim, eu acho que isso está envolvido na sua pergunta aí, que eu já vou reunir os 200? Não, isso aí não. E tem um outro problema acontecendo aí, que é a evasão, né? A evasão vai acontecer, isso aí é fato, né? Não temos para onde correr. Mas a obra não é nossa, né? É de Deus, e Deus tem suas saídas. E eu fui sempre tranquilo com isso aí, entre aspas, né? Já me entristeci, sim, já chorei por questão de evasão de pessoas em outras épocas. Mas hoje, aqui na frente, eu olho assim, foi bom demais. Foi bom fulano ter saído, fulano ter parado. Administrativamente falando, né? Foi bom, e Deus tem os seus planos. Não vai sair ninguém que Deus não queira. Só vai sair quem quiser. A bênção está ali, a mesa está posta. Agora, não posso obrigar ninguém, não, você vai comer. Não. Agora, quem vai manter o grupo é o Espírito Santo. Quem vai suster o grupo é o Espírito Santo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter sempre essa consciência e saber que a gente não é o eu que vai manter o grupo. O eu, meu conhecimento, minha sabedoria, não porque eu tenho jogo de cintura, eu vou... Não, não vai. Não vai, você não vai. A obra é do Espírito Santo. Cabe a gente chorar nos pés de Deus mesmo, e chorar, Senhor, tem misericórdia, e prosseguir, e não ter medo de ficar só com os 300 de Gideão, não, filho. Entendeu?
não ter medo de ficar. Não, é com os 300 que a gente vai vencer a guerra, é com os 300. E eu já enfrentei isso várias vezes, não foi uma vez só, não. Várias vezes já enfrentei. Hoje você vê um grupo aí de 200 pessoas, você acha que, nossa, sempre foi benção. Não. Eu já fiz cantata sem nenhum trombone, já fiz cantata com naipes capengando, já fiz. Por quê? Porque houve uma invasão, houve tumulto, houve motim, né? Pode falar, né? Mas a obra não é nossa, né? E o Espírito Santo já falou muito forte comigo, Elias, a obra não é sua. Amém. Então, deixa eu baixar a cabeça, vamos lá, é isso fazer? Bora fazer. A gente faz com quem tiver e é benção. E a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? E eu acho que ontem mesmo eu estava conversando com uns amigos que esta pandemia, de certa forma, está sendo uma peneira também, né? De certa forma, é uma peneira. E olha, os 300 de Gideão, cara, é maravilhoso você trabalhar com os 300. Melhor do que com 10 mil. É muito legal você trabalhar com os 300. Então, não é quantidade. Nós já fomos um grupo muito maior, a orquestra. A orquestra era um número de 120. Eu me perdia, não tinha como, era muito grande, não dá para trabalhar. Era horrível. Falar sério, isso era horrível, não dá, fica complicado. Eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, então era muito complicado. E não é isso, sabe? Você não consegue. Não é isso, não é número, é qualidade, comprometimento e, sobretudo, unção, cara. Você já pensou? Se tocar bonitinho, afinadinho, tal, e cadê a unção? E nós, pentecostais, nós queremos unção. Nós temos que buscar unção. Essa é a nossa troca, né? Que eu vou assistir, eu, pentecostal, vou assistir um grupo, eu quero ver unção. É isso que a gente quer ver. Né? E vice-versa, né? Então, eu não tenho medo, não, dessa invasão. E tenho certeza, vai acontecer mesmo. Mas que fique os 300 com a gente e a gente ganha a guerra com os 300, entendeu? Deus abençoe. Amém. Temos uma pergunta aqui mais de cunho técnico agora, maestrina Juliette. Gostaria de abrir o microfone. Ok, acho que eu posso fazer a pergunta aqui, né? A pergunta dela, maestro Elias, tem alguma dica para trabalhar a dinâmica musical, especialmente em relação às cordas e metais? Então, o nome da irmã? Juliette. Juliette. Irmã Juliette, aí eu respondo sua pergunta com a pergunta. Você já viu quantos ensaios de outros grupos? Entendeu? Minha resposta está aí. Quantos ensaios você já viu de outros grupos? Então, nós que estamos na frente do grupo, a gente tem que sair, Temos que sair, não tem jeito de você aprender outras técnicas. Entendeu? Tô vendo o Márcio aí comendo pipoca, só para dar vontade na gente. Eu vou lá, assisto o ensaio do Márcio. Poxa vida, olha como é que ele trabalha com os trompetes, olha como é que ele faz com tocões, olha como é que ele trabalha com os clarinetes, tal, pá. Então, eu colho o que há de ruim e o que há de bom. Todos nós temos coisas boas e temos coisas ruins. Na pior das hipóteses, você vai colher coisas que você não deve fazer, né? Na pior, né? Mas a gente deve assistir outros ensaios, né? E isso deve ser uma prática constante, se nunca parar, senão a gente também fica ruim, viu? Fica ruim. Então, eu sempre gostei de assistir outros ensaios.
trabalhava com a banda militar, que eu tocava. Obrigado, filho. Mas eu estava sempre assistindo. Quando eu podia, eu ia no Belém ver ensaio, eu ia assistir o ensaio da Jazz Sinfônica, eu ia assistir o Zesp, eu perdi as contas, quantas vezes eu entrei lá quietinho, lá no fundo, sem fazer barulho, e fiquei vendo as broncas do maestro, como é que funcionava, como é que ele pedia as coisas. E muitos outros, né? Óbvio, muitos outros ensaios. Então é maravilhoso você ver os outros ensaiando. Aí estaria a dinâmica que eu diria para a irmã que a gente usa. São várias técnicas que a gente usa, que a gente aprendeu com os outros, né? Nós não inventamos, nós vimos nos outros, né? Cordas, é fantástico, mas é totalmente diferente dos metais, né? É totalmente diferente. Então, coisa que a gente começou o nosso trabalho aqui com muita palestra, workshop com gente que conhece, né? Levar a nossa equipe para um ensaio, por exemplo, de uma orquestra profissional. Isso é importante. Uma orquestra de uma outra igreja. É maravilhoso. Se aprende muito, né? Se aprende muito. E é óbvio, sempre ter um referencial, né? Isso também é importante. Tá bom, minha irmã? Maravilha. Temos uma pergunta agora sobre repertório, Maestro Sebastião, um dos diretores Pois não, aí meu irmão. da AMBO também. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode ser, não. Maestro Elias, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho já há algum tempo, né? Um trabalho fantástico. Eu fiquei feliz em saber agora que eu adoto certos métodos que você está adotando na formação de músicos. Mas, assim, em dimensão muito menor, né? Não se compara em nada em termos de dimensão. E a minha pergunta a respeito de repertório é o seguinte: eu tenho observado que você utiliza muito o repertório do CBU, da Universidade Batista da Califórnia. Este material você compra deles? Como é que você consegue esse material? Tem algum canal que a gente possa fazer o mesmo? Irmão Sebastião, eu por muitas vezes aí fiquei sabendo que eu estou em lista negra, né? Me colocam em lista negra de maestros aí, porque eu não compartilho. Veja bem como é que a gente trabalha aqui. Desde que nós começamos, quando nós começamos a trabalhar só com a banda aqui, eu comprava material da Lilenas. Então, muita coisa nossa é original. Uhum. Mas vocês tinham Não, dinheiro, isso a gente não, tem observado. A gente investe, né? A gente pensa muito. Que Davi falou, não vou prestar um culto a Deus com alguma coisa que não me custou nada, né? Uhum. Então a gente leva isso muito a sério, né? Na medida do possível, quando é possível, né? Porque eu confesso que nem sempre se consegue achar partituras originais. Você não tem acesso, eles vendem lá, mas o Brasil não está nem na lista de compradores de algumas partituras. Aí você fica numa sinuca de bico, né? Uhum. Aí você tem que se valer de alguém que transcreve ou mesmo de partituras pirateadas, né? E desculpa o termo, se eu ofendo alguém, mas a gente pensa em pirataria mesmo, né? Uhum. E eu não aprovo isso, né? E então essas partituras da CBU, a gente por vezes vem rodando aí nos grupos, mas a gente nem se vale disso aí. A gente vai e compra. Já recebi arranjos assim que falei, pô, que bacana. E a gente já até gravou aí, filmou. Mas eu gostei do material, achei bacana. Falei, vou fazer. Só que eu fui e comprei. Porque se está sendo vendido, é porque é para suster quem produziu, quem fez o arranjo. Então, eu
E outra, eu vou oferecer para Deus, né? Então eu não posso me valer de coisas pirateadas, né? Sendo que não é meu, entendeu? Então a gente compra, aí o que acontece? Aí, então você comprou, você pode passar para outro. Não, partitura não é assim, né? Não funciona dessa forma. Não é porque eu comprei que é minha. Não, comprei para mim usar. Então eu uso. Agora outros, eu não me sinto à vontade de ficar fazendo aleluia, passar para todo mundo um material que não é meu. Eu comprei para o meu uso, né? Enquanto, pelo menos, o meu ministério não tratar isso de forma ministerial, porque se nós somos uma igreja só, eu até entendo que se eu aqui em Osasco compro, eu posso mandar para Barueri, porque eu sou da mesma igreja, né? Então é a mesma denominação que comprou. Mas a gente não tem essa visão e essa assistência do nosso ministério para tratar disso, né? Então, eu procuro fazer o que é o correto, não ficar fazendo pirataria, né? Mesma coisa, eu trabalho com o arranjo dos outros, que não são meus. Muito bem. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, você poderia fornecer o endereço para a gente fazer o mesmo que você faz? Claro, com certeza. Seria interessante, então, depois você postar no grupo, né, para a gente, aqueles que se interessarem, porque eu também tenho essa visão sua, entendeu? Eu tenho essa visão com arranjos de outras pessoas. Os meus, né, alguma coisinha que a gente faz é outra coisa, né? Mas eu sempre respeito quando, às vezes, por algum motivo eu preciso de encomendar alguma coisa, eu faço questão de encomendar, pagar o valor. Às vezes não tenho tempo de fazer e faço isso. Graças a Deus sempre fiz, né? Então, o meu interesse também é adquirir. Agora, quanto à tradução, o material é em inglês, né? Aí você mesmo faz a tradução? Isso, aí eu já me sinto mais à vontade, porque é uma versão nossa, não oficial, né? Não é oficial. Tanto que a gente não grava por produtora, nada disso. Esse filme que a gente põe no YouTube são feitos ao vivo aqui, né? São feitos na hora do culto. Então não é não é gravações em gravadora, direitos autorais, não é nada disso. Então as nossas versões às vezes não são nem oficiais, entendeu? São coisas nossas, internas, né? Se um dia eu for gravar alguma coisa por gravadora mesmo, é óbvio que eu tenho que ver com quem é o autor da música em inglês, né? E fazer muito bem, certinho. Muito obrigado. Aí, se você puder fazer isso, nos dar a gente fazer o mesmo, tá bom? Tá bom. Abraço. Muito obrigado. Maravilha. Já avançamos um pouquinho do horário aqui. Temos ainda 2 perguntas, Maestro Elias. Não sei como que você está aí. Então vamos lá. Não, Maestro Márcio Machado, nosso conterrâneo aqui. Ô, querido. E aí, Maestro, tudo bem? Ô, meu querido, tá boa a pipoca aí? Tava boa, com bacon ainda, muito bom. Olha só, o Maestro Elias, ele é cunhado do meu cunhado, né? Então, meio que estamos na família aí, né? Então eu vejo sempre as lives das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos cantando aí. E olha, quando ele falou que às vezes ele chora porque perde componentes, eu fui um dos responsáveis, né? Fui aí, catei uma componente, uma coralista dele, que trouxe aqui para Curitiba. E a minha esposa, né? Mas, Maestra, a pergunta que eu queria te fazer quase igualou-se a do nosso irmão que já fez essa pergunta. Quando nós estamos formando um músico, qual o critério que é usado para que ele ingresse na orquestra? Eu tenho muito medo de colocar um músico, já, por exemplo, no Inside Night, onde os que já tocam mais evoluídos, já tocam partituras mais complexas, e o novato que está chegando pode se assustar de ver toda essa complexidade. Qualquer night, né? Então, aqui eu adotei um sistema, mas queria ver qual é a sua opinião. De repente, só começa tocando nos cursos de Santa Ceia, coisas mais leves, tipo um estágio, digamos assim, até que ele seja efetivado na orquestra
Como que o senhor administra isso? Então, Márcio, na verdade, a gente não faz essa acepção, né? Assim, não separamos, não é só culto de domingo, não de Santa Ceia. Na verdade, a pessoa ingressou na orquestra, se ela conheceu o repertório e participou do ensaio, ela vai tocar sim, tá? Agora, é bem verdade, você aprova uma pessoa e coloca ela lá e ela não quer estudar, não se dedica. Só que aí que tá, né? Foi outra coisa também que o Espírito Santo nos conduziu. Eu não tinha visto isso em lugar nenhum, simplesmente fomos fazendo dessa forma. A gente sempre teve testes. Quase todo ano tinha teste na orquestra, né? E como a gente começou, um monte de adolescente, criança, juntamente com os músicos antigos, que já foi citado aí, né? A gente nunca separou isso aí, não. Sempre foi junto. A gente fazia maratonas, né? E olha como que era legal. Então, o cara entrou na orquestra, aí que ele vai aprender mais mesmo, porque, primeiro, ele vai participar de maratona de Pozzoli e apresentação de naipes. Isso aí era fato. Todo aniversário da orquestra tinha apresentação dos naipes. Por exemplo, agora clarinete. Os clarinetes se reuniam, preparavam a música e apresentavam. As flautas também. E tinha pontuação. Então, está sempre em movimento, né? Então, não tem como você entrar e se acomodar, porque você vai ficar para trás. E uma das coisas também que a gente sempre deixou aqui, e desde o começo do grupo a gente tem feito, é pegar uma música desafio. Em todo aniversário da orquestra, a gente pegava uma música erudita, de cunho clássico, sabe assim, de cunho secular, né? E a gente sempre usou nos nossos aniversários para desenvolvimento. Então, era desafio. E o músico gosta de desafio, né? Aliás, se não gostar, fica difícil a pessoa ali, porque sempre vai ter arranjo novo, vai ter coisas novas. Então, é difícil a pessoa entrar ali e se acomodar, porque não vai conseguir acompanhar, né? Não vai conseguir acompanhar porque o negócio é estreito, né? Então, acaba desenvolvendo. Entendeu, Marcinho? Valeu, obrigado. Muito bem. Vamos aqui para o maestro Jairo Melo. Oi, Jairo. Deixa eu ver se ele está com a gente aqui ainda. Está conectado. Mas eu faço a pergunta por ele. A pergunta do maestro Jairo Melo. Maestro, qual a ligação em termos administrativos com a igreja, escola e o pastor geral? A escola sofre a influência do pastor da igreja? Bom, se eu entendi bem a pergunta, com certeza. Ele é o pastor da igreja. Não tem como, né? Não faço nada sem que meu pastor saiba, né? E meu pastor é uma pessoa muito aberta para diálogos, né? Agora, uma coisa que o pastor sábio tem que entender é que o irmão entende de hidráulica, é o irmão que vai consertar os canos lá da igreja. O outro entende de telhado, é o que vai consertar o telhado. Outro entende de alimentação, é o que vai fazer o almoço lá no dia da festa. Ele é o cara. E você é o cara da música. Então, você tem que saber se impor também e mostrar que você é o que manda nisso aí. Quem entende disso é você. E então há um respeito, né? Tem que haver um respeito, porque não dá para viver brigando com pastor. Aliás, nem deve, né? E o que eu ensino para os meus músicos e para as minhas filhas que me auxiliam é obediência. Sem obediência, você não é abençoado. Aí não interessa trabalhar. Então, mas eu não tenho. O meu pastor deixa a gente trabalhar e a gente sempre faz, e faz com consciência. Se eu entendi bem a sua pergunta, é você saber o que falar, por que você está fazendo, como que você está fazendo,
para quem você está fazendo, qual o resultado que você está colhendo com isso, sabe? Porque o pastor da igreja, se ele nunca foi músico, ele não vai entender nada do que você vai estar falando, nada. Então, ele vai ter que falar, poxa vida, deixa eu respeitar esse cara aqui, porque ele sabe umas coisas aqui que eu não sei. Então, é a gente ter também carta na manga, né? Saber entrar, saber sair, sei lá. Eu espero ter respondido sua pergunta. Mas, respeito ao pastor, sempre. Muito bem. Maestro Tiago Araújo pergunta sobre a visão do maestro Elias em relação ao evangelismo musical no ambiente digital. Então, é o nosso foco, né? É o que a gente mais faz, né? E como tem dado resultado, viu? Como tem dado resultado, Anderson? É o que a gente investiu. Porque para a gente sair, para nós, orquestra e coral sair, para fazer na rua, o gasto é enorme, né? Para você fazer um trabalho de qualidade. Porque ninguém para na rua para assistir um grupo fazendo um negócio que ninguém está escutando, a qualidade não está boa. Vamos e convenhamos, não vamos parar para isso, não. Então, a gente tem que fazer um show para Jesus, um show para Jesus. E mostrar que a gente é um povo lindo, bonito e um povo de qualidade. Eu sempre prezei por isso, só que a gente sempre fez isso aí. Fez, só que é caro, gasto, investimento, sai caro para a gente isso aí. Aí a gente tem essa abertura do digital e a gente tem apostado muito nisso, né? E nós estamos tendo resultados fantásticos. Os testemunhos são maravilhosos, como alguns vocês veem aí nos comentários dos nossos vídeos, em outros países, sabe? A gente acaba atingindo lugares que a gente jamais pensou em entrar, né? Sabe, assim, países... O pessoal eles mandam uns textos que às vezes não dá nem para a gente entender o que está escrito, porque é umas línguas que eu não sei nem que língua é aquela lá, é sinais lá, sabe, assim. Mas, enfim, estão ouvindo o evangelho, né? E a gente está cuidando para tradução, né? Nós já temos algumas traduções que a gente está trabalhando nisso em inglês, espanhol, chinês e árabe, né? A gente está trabalhando nisso aí justamente para ter tradução, as legendas, né? Não é nem a tradução do canto em si, mas as legendas estarem em árabe, em espanhol, em chinês. Nós já temos isso sendo desenvolvido, né? Porque é a palavra de Deus cantada, né? É a palavra de Deus cantada, e até aproveito para fazer um adendo aí, que a gente tem que cuidar muito do que a gente toca, né? Do que a gente canta. Tem que ser a palavra de Deus, né? E cantar a palavra de Deus, como a gente aprendeu com o nosso professor Misael Sabino, cantar a palavra de Deus é cantar o que é certo. Não tem como errar, né? O que a teologia condena, não canta. Não tem porquê, né? Agora, só porque é moda, esquece isso. Esquece isso. Moda não. Vamos cantar o que é a palavra de Deus, adoração, louvor a Deus. Isso aí não tem limites. O digital está levando a gente para lugares fantásticos, né? Conforme já foi falado, a gente está com mais de 5 milhões de visualizações nos nossos vídeos, e não são tão antigos, né? São coisas que a gente tem postado recentemente aí, né? Inscritos nós temos quase 40 mil de inscritos, né, no canal do YouTube, só que nem todo mundo tem YouTube. E a gente está procurando ferramentas também, nosso ministério estamos procurando ferramentas para levar a nossa música para pessoas que não têm acesso ao YouTube, né? Estamos estudando alguns meios de levar isso
para as pessoas carentes, ribeirinhos, sabe, indígena, e estamos buscando essa forma aí. Tá bom? Maravilhosa resposta. E para encerrar, temos aqui uma pergunta do maestro Levi Luiz. Quando teremos uma nova turma de aulas de arranjo aqui em Osasco? E conectado com essa aqui, uma aproveitando também, do maestro Ronaldo, ele achou interessante a maratona do Pozzoli, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre ela? Então, as aulas de arranjo, não vejo a hora da gente passar, né? Da gente passar isso aí, porque um dia eu me vou daqui e eu tenho muita coisa para ensinar aí, né? E eu quero passar para as pessoas, né? Quem participou da primeira aula de arranjo para a gente aí sabe que eu não seguro nada, não. Toma aí, leva que é de graça. Então, vamos esperar passar essa pandemia para a gente estar estudando isso aí, né? Com respeito à maratona, por exemplo, de Pozzoli, e é tão real isso, cara, porque já aconteceu de vir grupos de outros estados aqui na nossa igreja e o maestro contar com a orquestra deles de lá, e a orquestra não veio, mas as partituras vieram. Então veio o coro, aí o maestro de lá distribuiu as partituras de última hora, assim, toma. Nossa pessoa tocou, nossa, engoliu as partituras, sabe? Tocou de primeira, na hora do culto, não teve ensaio, nada. Tocou de primeira, assim. Mas isso é a prática do Pozzoli, né? O Pozzoli, a leitura, ou seja, não tem que ficar ouvindo para tocar, não, ela lê. Dá trabalho? Lógico que dá, mas vale a pena? Vale, porque a partir do momento que você aprendeu a ler, você toca todas as músicas do mundo, todas as existentes, né? Não tem que ficar ouvindo para tocar. E a gente mudou, porque antigamente era assim, o costume aqui era assim. Mas, graças a Deus, Deus nos levou para outro nível, né? E a maratona do Pozzoli era muito legal, porque a gente tem filmagens maravilhosas do ânimo dessa moçada aqui. Eram as flautas contra os clarinetes, contra os trombones, os trompetes eram outro grupo, os saxofones eram outro grupo, percussão, o que esse pessoal criava, camarada. Nossa, que coisa linda, assim, sabe? Para ganhar aquele ano, assim, sabe? E se não ganhasse, tudo bem também, porque desenvolveram, fizeram uma música maravilhosa, assim, né? E entre a apresentação musical tinha a questão do Pozzoli. E o Pozzoli era sorteio. Vamos lá, tal, agora o naipe das flautas, vamos lá. Vamos sortear. Caiu aqui. 8ª série, exercício 23 do 3x8. Um exemplo, nem sei. Um exemplo, do 3x8. Então, aí estava o naipe lá reunido. E tinha que vir uma pessoa para fazer. Aí vinha a pessoa, fazia o Pozzoli. Tá todo mundo ouvindo. Tá certo, tá errado. Não, tá certo. Aí pronto. Tome brincadeira, né? Passou. E daqui a pouco aquela pessoa não podia mais, porque já foi uma vez, aí vai rodando os naipes, sabe? Assim, e tinha campeonatos mesmo. Assim. Essa empolgação, essa brincadeira, eles acabaram desenvolvendo leitura, né? A leitura da música em si, né? E foi muito bom, foi muito legal. Para nós, surtiu um efeito muito, muito bacana. Ultimamente, eu fiz isso o ano passado, esse ano não, porque o ano passado eu fiz, e o coral participou. Aí, vocês sabem, tem gente que acha que o coralista não precisa estudar, isso não é verdade, né? Tanto que o nosso pessoal do coral participou do campeonato do ano passado. E foi muito legal ver o pessoal do coral fazendo Pozzoli. Por que vocês conseguem cantar essas músicas assim, com esse tipo de dificuldade? Não, é lógico que eu não ia aguentar anos e anos tudo aqui nas minhas costas, não dá. Então, você vê que o pessoal é bom.
Eu treinei o pessoal é bom. Não é dizer que não carrega, não dá. O maestro nenhum aguenta isso, né? Não dá. Beleza? Eu, particularmente, gosto muito do Pozzoli. Eu aprendi Pozzoli, é maravilhoso. É maravilhoso, muito bom. Mas é isso Bênção aí. pura. Bênção pura, maestro Elias. Giba, quer comentar? Maravilha, Elias. Só algumas. Parabéns pela sua postura diante do trabalho, pelo seu posicionamento, pela visão que você tem do nosso compromisso com Deus, pela prioridade espiritual que tanto você se referiu, pela excelência do vosso trabalho, pelo testemunho que você tem dado. Elogios a você, mas também a todos os teus componentes, todos aqueles que participam disso. Deus se alegra com tudo isso, Elias. São fatores de suma importância. Eu sempre disse na orquestra, aqueles que me sucederam, e foi muito coincidente, porque dos que sucederam depois de mim, e antes do Sueldo, por exemplo, lá no Belém, eles eram pessoas que não tinham assim o foco nas coisas, e eu dizia a eles assim, antes de tudo acontecer, eu dizia, preste atenção, um dia você poderá estar aqui na frente. Então, eu sempre dizia assim, a nossa prioridade é o joelho. Não tem coisa, porque se nós tivermos a nossa postura diante de Deus, o pastor vai sentir, a igreja vai perceber, os colaboradores vão aparecer, as portas vão se abrir. Onde existe a verdade, o Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, Elias, parabéns. Deus tem te honrado e vai continuar honrando por toda essa sua dedicação e esse exemplo que você está dando ao nosso universo evangélico. Porque quando nós executamos com qualidade, as pessoas, independente de denominações, ouviu aquilo, chega ao coração. É ali que é a nossa intenção. A música, ela tem que entrar aqui. Se ela entrar aqui e sair aqui, não adiantou nada, mas se ela entrar aqui e vier para cá, está realizado o nosso compromisso. Então, parabéns, Elias. Muito obrigado por estar conosco. Eu sei que nós poderíamos aqui continuar por horas. Quem sabe, não é, Anderson? A gente tenha mais um novo momento junto. E eu queria dizer que a toda a nossa equipe aqui, os nossos queridos parceiros e irmãos, que tiverem desejo de indicar alguém a ser convidado, eu estou aberto para entrar em contato e nós trazermos aqui pessoas que poderão contribuir, dando um exemplo tão maravilhoso quanto o do Elias e da Orquestra Coral Ábida. Muito obrigado, Elias. Giba, eu que agradeço a todos aí, né? E eu gosto mesmo de passar como que a gente faz, a questão da estratégia, isso é muito sério, né? Porque a estratégia mal empregada, ela não funciona, né? E dentro dos departamentos também tem o que fazer e o que não fazer, né? Para a coisa virar, né? Então, a gente tem uma equipe fantástica aqui, e eu fico abobado como as coisas funcionam, mas eu vejo isso um presente de Deus, né? Deus conduziu e nos levou a tudo isso. E eu quero aproveitar e deixar aqui meu abraço para todos e um convite também
que agora nós vamos fazer uma cantata, não presencial, mas um telão, né? Aquele telão grande que a gente usou na última cantata, a gente vai fazer o vídeo da cantata do ano passado. Vai ser muito bacana. Vai ser um culto mesmo, né? De Natal, vai ter palavra, vai ter louvores e a cantata na íntegra que nós fizemos do ano passado, dia 18 e 19 de dezembro. Né? Vai ser um negócio muito bacana. Deixar aberto aí para os irmãos que quiserem participar, tá bom? E, Giba, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por esse momento aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Obrigado a todos os participantes. Anderson, eu gostaria de conversar com todos, aí o Cedivar, Márcio, todo mundo, são todos amigos e irmãos. Olha, obrigado por estarem conosco. Cada um de nós apresente um aos outros, de um ao outro, ao nosso Deus, para que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada. Deus sabe onde você está, onde eu estou e aonde estaremos. Então, que Deus os abençoe ricamente. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Muito bom, amém. Deus abençoe mais uma vez. Queremos agradecer aí novamente o Maestro Elias pela disponibilidade, né, por estar conosco aqui. O Elielton, né, que fez um grande trabalho aí também, respondendo algumas perguntas, né, nos bastidores, então agradecer lá aí também. E a todos, né, que participaram, que estiveram conosco aqui, sem dúvida, mais um momento aí de muito aprendizado e que possamos ter outros encontros como esse. O Maestro Giba já cantou a bola ali, então já vamos pensar numa próxima data aí para a gente repetir aqui, ó, o evento. Deus abençoe. Eu queria passar, né, eu já convidei aqui o pastor Maestro Ezequiel também, ali de Jundiaí, está com a gente, para ele fazer a oração aí para encerramento. E já queria convidar todos, nós já temos Grande aí... general, o general está presente. Opa, tô aqui, Maestro Gilberto. Estou aqui, Giba. Ezequiel. Estou aqui, Lia. Estou aqui, só me alimentando dessas coisas boas aí, rapaz. Isso é de Deus, isso é de Deus. Glória a Deus por isso. Maravilha. São por, hein? E dia 11 de novembro, já anotem aí, nós temos já agendado Maestro Toninho de Belo Horizonte, vai estar com a gente aqui, né? Já temos aí na agenda mais um grande maestro aí na sequência para trazer também a experiência, assim como foi hoje, né? Ricamente abençoado aqui com o Maestro Elias. Então, Deus abençoe e pastor Ezequiel está com a palavra aí para nos despedir na oração. Amém. A paz do Senhor a todos. Prazer enorme. Maestro Marinheiro, Maestro Gilberto, Maestro Elias, sem comentários. Para quem não sabe, trabalhamos 30 anos juntos, né? Graças a Deus, aprendi muito com o Elias e eu louvo a Deus porque eu continuo aprendendo, Elias, através do seu trabalho, da sua vida. Que bênção! Eu glorifico a Deus pela sua vida, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Somos vizinhos aqui, já fui algumas vezes lá prestigiar e vale a pena, viu? Os irmãos que são de fora, vale a pena vir aqui em Osasco, poder participar aqui com o Elias, é uma bênção. Me desculpe chegar um pouco atrasado na live, que os irmãos sabem que nós dirigimos uma igreja, e aí o culto demorou, e depois eu precisei atender um irmão lá, por isso que demorei a entrar. Mas perdi só 5 minutos, já estava aí. Amados, vamos orar a Deus e agradecer por este momento tão sublime que Deus nos proporciona. Querido Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Pai, agradecemos, Senhor, a ti, porque o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu o dom da vida, Senhor. Pai, te louvamos pela vida de todos os nossos irmãos, companheiros da área musical, Senhor. Nossos irmãos maestros, que cada um, aonde estão, o seu Espírito Santo está usando a cada um, ó Deus, e que o Senhor continue usando os nossos irmãos.
Meu Pai, também louvamos a Ti pela direção desse trabalho, nesta live, o Anderson Marinheiro, Maestro Gilberto também, Massambani. Meu Deus, louvamos a vida pelos Teus servos, Senhor. Meu Deus, também eu Te agradeço, ó Pai, pela vida do Maestro Elias, que participou e foi sabatinado por nós aqui, dando-nos respostas tão sábias que, com certeza, vai nos ajudar no nosso trabalho. Meu Deus, eu Te louvo, Senhor, pela vida do Teu servo, e também eu peço que o Senhor continue abençoando a vida dele, Senhor, abençoando o trabalho ali da Ábida, a escola, a orquestra, o coral. Meu Pai, eu louvo-Te, ó Pai, Te agradecendo, Te engrandecendo por tudo que o Senhor tem feito e tem a fazer. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui despedindo-me dos nossos irmãos com a Tua paz, com a Tua bênção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos. Nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. 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 Que Deus possa abençoar cada um. Uma ótima noite.